Meus caros amigos, é uma grande alegria, novamente uma grata satisfação estar aqui hoje com vocês, para juntos falarmos dos ensinamentos do Cristo, para juntos lembrarmos das parábolas de Jesus e abordarmos os temas que Ele nos trouxe à luz da doutrina espírita, completamente atualizados em relação ao momento em que vivemos aqui no nosso querido Brasil. Hoje o tema vai falar sobre a compaixão. E para isso eu trouxe uma leitura do livro de Lucas, capítulo 10, onde há a parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola conta que havia uma conversa entre Jesus e os fariseus, os sacerdotes da época, que estavam questionando Jesus sobre quem é o próximo, quem é o nosso próximo. Então, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás também ao próximo como a ti mesmo. E aí então a questão veio: quem é o próximo? E Jesus então contou uma parábola. Contou que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, duas cidades distantes mais ou menos 27 quilômetros, e fala que descia para Jericó porque realmente Jericó fica abaixo de Jerusalém. E ao descer essa estrada, foi assaltado, foi machucado, roubaram-lhe tudo que tinha e o deixaram largado à beira do caminho. Então ele ali, precisando de ajuda, precisando de socorro, passou um sacerdote, um dos estudiosos da lei, e simplesmente atravessou longe e foi embora. Não o viu, não o auxiliou. Passou também um levita, um outro estudioso da lei, daqueles ensinamentos da época dos judeus, também foi embora. E passou o samaritano. Os samaritanos viviam em brigas constantes com os judeus, eram mais assim excluídos da sociedade da época. E o samaritano, ao ver aquele judeu, ao ver aquele homem machucado, ofereceu toda a ajuda possível, auxiliou ele, depois o levou até uma hospedaria, pagou pelos remédios, pagou pela hospedagem desse homem, foi embora e disse que quando voltasse, ainda assim pagaria tudo mais que tivesse sido gasto para que aquele homem pudesse ser medicado, né, e voltado ao seu trabalho. Muito bem, Jesus então conta essa parábola, dizendo da passagem do sacerdote, da passagem do levita e do samaritano, por isso chamamos a parábola do bom samaritano. E aí no final ele pergunta: quem era o próximo? Quem era o próximo daquele homem que estava caído à beira do caminho? E aqueles que estavam instigando Jesus, né, na conversa com os fariseus, disse: ora, o próximo é aquele que o socorreu. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Interessante essa parábola, porque ela nos faz refletir exatamente sobre a condição em que esse homem se encontrava, à beira do caminho, no chão, caído, machucado, precisando de ajuda. E podemos dizer, inclusive, que o sacerdote, o levita que passam e que Jesus conta na parábola, não enxergaram ele, praticamente desviaram. Se enxergaram, desviaram, atravessaram pelo outro lado, fingiram que não viram e foram embora. E aquele, então, que não o conhecia, no caso o samaritano, foi quem socorreu o homem que estava caído. Esse é um sentimento que Jesus fala em muitas passagens, que é o sentimento da compaixão. O sentimento da compaixão é
algo sublime que está dentro do sentimento do amor. E o sentimento de compaixão nos faz refletir sobre exatamente o que nós fazemos aqui. Qual é a nossa missão, o nosso trabalho. Tem um outro estudo interessante que eu vou juntar a essa parábola para que a gente possa então falar sobre a compaixão, que é um estudo de um psicólogo. O nome dele é Daniel Goleman. Era um psicólogo dos anos 70 e ele tinha um grupo de estudos num seminário da Faculdade e Universidade de Teologia de Princeton, nos Estados Unidos. Muito interessante porque nessa pesquisa que ele fez naquela época, Goleman passou para os estudantes que eles iriam fazer uma apresentação da parábola do bom samaritano. Então, cada um desses estudantes teriam 10 minutos para falar sobre o significado da parábola, o que Jesus quis dizer com compaixão, e eles falariam isso para uma palestra específica. Então, eram lá um grupo de 20 estudantes. Todos eles se prepararam, estudaram o tema para entender a compaixão, para entender a condição das pessoas, para entender aqueles que estão na condição de ajudar, enquanto outros precisam ser ajudados. E aí, no dia da apresentação, o psicólogo, o que ele fez? Na verdade, ele disse o seguinte: olha, pessoal, a apresentação não vai ser aqui, neste teatro onde eles estavam reunidos. Será num outro teatro, a 200 metros de onde eles estavam. E aí, cada estudante precisaria ir até lá e fazer a sua apresentação. Na medida em que esse estudante terminasse, na sequência já iria o outro e faria a apresentação, e mais o outro, e mais o outro, porque teria ali, possivelmente, algum meio de avaliação e havia um público para assistir. E o que a equipe do psicólogo do Daniel Goleman fez? Eles pegaram uma pessoa, vestiram ela, prepararam ela como se fosse um morador de rua, machucado, com a roupa com sangue, precisando de ajuda, com barba mal feita, com cabelos todo bagunçado, e colocaram essa pessoa, esse necessitado, no caminho dos estudantes. Então, os estudantes, para chegar até o anfiteatro onde fariam a palestra, e nessa palestra falariam do bom samaritano e do homem que foi maltratado e machucado e ficou à beira do caminho, eles colocaram então um ator, né? Alguém que se vestiu e se preparou nesse caminho. E qual é o resultado disso? Passado depois, feita essa pesquisa, feito esse estudo, o resultado é que a grande maioria dos estudantes que estavam se dirigindo ao teatro para falar sobre a parábola do bom samaritano, não viram ou não pararam, não ajudaram, não atenderam o homem que estava caído. Olha que interessante. Estudaram para fazer e entender o ensinamento do Cristo à luz da parábola que ele contou, mas não conseguiram enxergar o irmão que estava caído no meio do caminho. E já que não conseguiram enxergar, também não ajudaram. Esse enxergar é muito relativo, porque o enxergar o outro é uma forma que nós temos de ajudar. Ora, naturalmente que eu preciso perceber a necessidade do irmão que sofre para poder colocar em prática dentro de mim a ajuda, o mecanismo que vai auxiliar aquela pessoa que está passando por uma situação de necessidade. E aí, naturalmente, que os meus mecanismos de ajudar, os meus sentimentos, vão tentar entender o que aquela pessoa passa para poder ajudar. Não é assim?
Deveria ser assim. Muitas vezes a gente confunde a compaixão, achando que nós estamos ajudando alguém, com um certo egoísmo, até um orgulho. Um exemplo, é muito comum em nossa família, né, na nossa rede de parentes e familiares, termos lá uma pessoa mais difícil, um jovem, ou mesmo alguém da família que está passando por dificuldade, ou que sempre passou por dificuldade, né? Então, quando nós vamos orientar essa pessoa, o que nós tentamos fazer? Pegar o que nós fazemos e que nós consideramos como certo, uma fórmula que funciona, porque funciona para mim, então vai funcionar para ele, e aí a gente meio que de cima para baixo tenta botar na cabeça daquela criatura, falando assim, que ela faça o mesmo que nós. Fazemos muito isso com filhos, por exemplo, né? Ou com um irmão que passa por uma condição difícil, com, sei lá, uma cunhada, um cunhado, enfim. A gente, no sentido de ajudar, a gente meio que se coloca numa posição de cima para baixo, é quase que um pedestal. E determinamos para essa pessoa que para ela melhorar, ela precisa fazer igual a gente. E olha que interessante. Dentro de nós corre uma vontadezinha que, se ela não fizer e se der mal, aí nós vamos estufar o peito e dizer: tá vendo? Eu falei para você, se você fizesse como eu estava te falando, você não ia se dar mal. Não é assim? Normalmente é dessa forma que nós achamos que estamos ajudando o outro. É dessa forma que nós achamos até que esse é o sentimento de compaixão. Eu tenho compaixão pelo meu irmão que tem um vício, e aí, para ajudá-lo, eu quero impor a ele, né, a forma como eu vivo, para que ele dê certo. Se ele não aceita isso, então naturalmente que ele está errado, porque a minha fórmula dá certo, a dele não está errada, e ele não aprende, a cabeça dura, quer fazer do jeito dele, então vai bater cabeça. Se ele fizer do jeito que eu estou dizendo, aí então a vida dele vai ser um mar de alegria. Mas isso não é compaixão. Isso, na verdade, tem um quesinho de egoísmo nosso, de orgulho, de querer determinar como funciona. O sentimento da compaixão é um sentimento olho no olho, no mesmo nível. Eu consigo até pensar, imaginando a história, a parábola de Jesus, quando esse homem, o bom samaritano, vinha com o seu cavalo naquela estrada e viu aquele homem caído, o que ele fez? Ele desceu do cavalo, ele se sentou no chão, ele se abaixou onde o homem estava caído e ele conversou com o homem caído ali no chão, no mesmo nível. E ele entendeu a condição daquele irmão, se colocou na condição do irmão que sofre, sem julgar, sem nada que pudesse questionar: ah, mas por que você estava passando aqui nessa estrada? Por que você passou nesse horário? Por que você estava sozinho? Você sabe que essa estrada de Jerusalém a Jericó é uma estrada perigosa, por que você fez isso? Sem julgar, sem questionar, muito provavelmente o bom samaritano sentou-se junto com ele e o auxiliou de forma incondicional. Então, o sentimento de compaixão é algo que nos move e que nos coloca sentindo a dor do irmão. Para que esse sentimento seja legítimo, eu preciso me colocar na condição do irmão que sofre, sentir a dor dele e ajudá-lo, sem querer aplicar nele fórmulas que deram certo na minha vida ou que estão dando. O mais importante, eu preciso ajudá-lo de forma incondicional. E aí a gente pode dizer que a compaixão é a luz que nos guia no caminho do bem. Compaixão é a luz que nos guia no caminho do bem. Por quê? Porque quando fazemos o bem,
quando praticamos o amor verdadeiro que Jesus nos ensina de amar o próximo como a nós mesmos, na verdade, nós estamos, naquele momento em que nós queremos praticar o bem, nós estamos sentindo a necessidade daquele irmão que sofre. Quando você doa uma cesta básica, quando você doa o seu ombro para ouvir alguém que sofre, você, na verdade, está sentindo a dor dele e auxiliando. Isso é compaixão. Compaixão é nós nos colocarmos na condição daquele que sofre para podermos ajudar. Olha bem, colocarmos na condição que sofre para podermos ajudar, para ajudarmos. Porque se nós simplesmente nos colocarmos na condição do irmão, percebermos o sofrimento dele e nada fizermos, isso não é compaixão. Nem tentamos ajudar, isso não é compaixão. A compaixão verdadeira, ela exige que arregacemos as mangas e que trabalhemos em benefício daquele que sofre. E tem mais, mesmo que façamos isso absolutamente sem nenhum interesse de volta, de contrapartida, se fazemos isso de forma incondicional, a gente vai perceber que a compaixão e a prática do bem na vida daquele que sofre é uma oportunidade bendita de Deus, é uma lei da natureza e dessa natureza do Criador, para que a gente possa vivenciar a dor do outro, ajudar a reduzir a dor daquele que sofre, para que nós não precisemos vivenciar a dor em nós mesmos. A prática do amor ao próximo, da ajuda, do bem e do sentimento de compaixão reduz a necessidade de vivenciarmos a mesma dor em nós mesmos. Porque a compaixão também nos leva a sofrer com o outro, a sentir a dor dele e a ajudar. Nos libera de sentirmos a dor em nós mesmos. Essa lei, essa prática, e eu falo a palavra prática porque é um aprendizado. Por isso que os jovens estudantes do grupo de Princeton, lá do psicólogo Daniel Goleman, que eu citei, aprenderam na teoria, mas não tinham a prática. E não conseguiram nem perceber o outro que estava caído. Então, sabiam pelas leituras, sabiam pelos estudos a importância e os mecanismos da compaixão, mas não conseguiram praticar, porque nem perceber o outro caído perceberam. E neste momento hoje, nós estamos vivendo no nosso país uma dor incrível, tragédias humanas, famílias destroçadas, quase 290 mil pessoas já morreram de Covid, 200 mil famílias estraçalhadas por essa tragédia. O sentimento de compaixão por eles é o que nos move no sentido de auxiliar aquele que passou por isso, confortar de alguma forma. E quando a gente enxerga muitos dos nossos governantes que não percebem a dor do irmão que sofre ou da família que chora, podemos dizer que a compaixão, o amor, não faz parte do coração daqueles governantes que estão desprezando essa dor que o nosso Brasil querido está passando. Estamos de luto pelo nosso querido Brasil. O milagre do Criador, o milagre de Deus, para que nós pudéssemos ter a bênção de nos livrarmos do vírus, o milagre da criação já foi concedido através dos cientistas, dos pesquisadores, dos laboratórios, e se chama vacina. Então hoje as pessoas não estão morrendo mais
por causa do vírus. Estão morrendo pela falta de compaixão, do sentimento dos nossos governantes em ajudar, em auxiliar, em diminuir a dor do nosso querido povo brasileiro, diminuir a nossa dor. Então, a compaixão, ela está no nosso microcosmos dentro da nossa família e precisa ser praticada todos os dias, principalmente com aquele ente querido mais difícil. Mas a compaixão também habita as esferas dos governantes, da política, as esferas das grandes comunidades, dos grandes governos, porque é a partir dela que as coisas se realizam. O nosso planeta está passando de uma fase de expiação e prova para um mundo de regeneração, um mundo melhor. E naturalmente que o sentimento de amor ao próximo é o que vai nos mover nesse caminho, é o que vai nos manter no caminho do bem. E acreditamos que é o sentimento mais divino, o sublime sentimento do amor é o sentimento de compaixão. Jesus se compadecia a todo instante e há várias passagens pela Bíblia, pelo Novo Testamento, que fala de Jesus se compadecendo por aqueles que sofriam. Cabe a nós também aprendermos esse significado da compaixão, sentirmos essa compaixão, esse amor, entendermos a situação daquele que sofre e tentarmos ajudar dentro das nossas limitações, mas sempre tentando ajudar. Fará um bem maravilhoso para aqueles que precisam ser confortados, mas também fará um bem maravilhoso em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê a força necessária para superarmos as dificuldades e para que possamos ser luz, iluminando o caminho daqueles que estão conosco nesta jornada divina. Que assim seja, graças a Deus.